história do Diniz, por exemplo, porque, vamos lá, vamos pontuar. A história do Tite eu falei sobre a questão do Muricy. O Muricy gosta do Tite, isso é fato, mas o Tite tem rejeição interna, custa muito caro, ficou para lá o nome dele. Essa semana surgiu o nome do Renato Gaúcho, porque ele próprio se colocou nessa posição quando no Charla Podcast ele se colocou disponível ao São Paulo, ou se disponibilizou, ou se ofereceu, cada um entendeu de um jeito. De fato, ele meio que abriu os braços e falou assim: São Paulo, tô aqui, irmão. Se quiser, vem, me chama e pronto, tá resolvido. E do outro lado, apareceu o nome do Diniz na sexta-feira de manhã, falando pela Joana de Assis, do Sport TV. Sempre bom pontuar quem disse, em que momento disse. E aí, dali para frente, começou um furdunço. E aí as pessoas me perguntaram, eu já tinha falado alguns vídeos sobre o nome do Diniz, que era um nome disponível. As informações que eu tenho são de que as pessoas acham o Diniz uma pessoa extraordinária, que as pessoas acham o Diniz um cara muito bacana, um cara do bem. Muitos jogadores gostam dele, acham que o Diniz tem um jeitão, tem um estilo diferente, gostam da perspectiva de trabalhar com o cara, mas o Diniz não goza de um prestígio gigante dentro do São Paulo, até por tudo que ele já passou, pelo desgaste que foi criado, pela forma como ele saiu do clube, pela forma como tudo aconteceu. Essas informações são minhas. Eu, desde 2020, e eu estou falando com vocês aqui, eu faço vídeos há pouco tempo, mas eu faço blog há quase 2 décadas e escrevo para São Paulinos há quase 2 décadas. Em 2020 já estava aqui escrevendo, fazendo matérias. Inclusive, quando virou o ano em 2021, eu fiz uma matéria que explodiu, deu uma repercussão gigante na época, em que logo no início da gestão Casares eu disse que o vestiário estava completamente destroçado e que o São Paulo não tinha perspectiva de terminar o brasileiro em primeiro. Eu estou falando do São Paulo que tinha 7 pontos na frente do segundo colocado. Vou repetir: 7 pontos na frente do segundo colocado em 2021, quando virou o ano, e o São Paulo tinha o Diniz, tinha o Daniel Alves, tinha toda aquela galera. E eu já tinha esse indício de que as coisas não estavam bem e de que a coisa já estava degringolando. Moral da história: o São Paulo quase ficou fora até das zonas de Libertadores. O São Paulo teve que ganhar do Flamengo na última rodada para classificar e ficar dentro das zonas de Libertadores na fase de grupos para 2021, em que o São Paulo ganhou do Flamengo dentro de casa. Foi aquele jogo que o Flamengo ainda ficou esperando para ver se ia ser campeão brasileiro. O São Paulo deixou de ganhar o título e quase ainda ficou fora das zonas de Libertadores, de tão ruim que foi o final daquela campanha, aquele final de Campeonato Brasileiro para o São Paulo, que foi tão dolorido para todos nós são paulinos. Então, eu estou contando essa história para vocês também para exemplificar para vocês sobre como as informações de como as coisas decorreram já desde aquela época, ela para muita gente passa esquecido e passa batido, mas eu me lembro claramente e as pessoas que conversam comigo continuam lá e continuam falando. Então, quando eu vejo pessoas falando assim, os diretores adoram o Diniz, querem o Diniz para técnico, não sei. Cara, eu vou falar para vocês com honestidade, eu não vou botar minha mão no fogo por ninguém, eu falo por mim. Mas as pessoas que eu conversei nos últimos dias sobre a vinda do Diniz, todas elas me falaram, mas aqui, você já sabe a nossa opinião. Mas, eu vou lembrar vocês, como a gente falou da Joana de Assis, Joana Assis, Joana de Assis, sei lá como é que é o nome da jornalista, me desculpa, não estou me lembrando agora. Hoje, hoje não, nesse sábado, o Éder Traschini, do UOL, quando o Casares estava postando essas fotos no CT, com o Zubeldia blindando ele de apoio, quando o GE tinha publicado 2 horas, 3 horas antes, dizendo que o São Paulo desmentia a demissão do Zubeldia e queria blindar o Zubeldia para essa reta final de Paulista. Lembrando, logo depois da Joana de Assis, gente, deixa eu até olhar isso aqui, porque eu estou até incomodado com isso aqui. Vou até olhando no telefone para não ter que olhar. Porque eu não quero falar o nome dela errado, quero respeitar o nome da jornalista. Só me deu um branco aqui, que realmente não sei se é Joana Assis ou Joana de Assis. Vamos ver aqui. Joana de Assis é o nome dela. Então, assim, vamos falar para falar sério. Depois que a Joana de Assis falou, eu falei com algumas pessoas de São Paulo, as pessoas falaram assim, você já sabe, na sua opinião. Ainda falaram para mim a seguinte frase. Falaram algumas coisas a mais que a gente não publica, mas basicamente me falaram o seguinte.
Zanqueta, queremos ganhar com o Zubeldia. Foi exatamente o que eu publiquei no blog do São Paulo, foi exatamente o que eu falei para todo mundo que me perguntou, e é essa a versão que eu tive na sexta-feira. Ao longo da sexta-feira, mais para o final do dia, outras pessoas se manifestaram falando que teve até reunião entre os representantes do Diniz com o São Paulo, com dirigentes do São Paulo. Algo que também foi negado depois, no final do dia, para mim, quando eu perguntei, e também foi negado para outros jornalistas. Aí, como eu falei para vocês, vamos seguir a cronologia. Neste sábado, já no sábado, passou sexta-feira, entrou sábado, o GE continua dizendo que o São Paulo desmentiu e que queria blindar os Beldia. Essa matéria do GE está lá no site deles. Aí o Éder Traschini, quando o Casares já estava lá tirando foto com o Zubeldia, com o Belmonte e tudo, publicou dizendo que, olha, não gostaria de dar essa notícia, mas eu confirmei que o São Paulo está conversando com os agentes e que o Fernando Diniz ainda disse sim, ainda disse que aprovaria, via com bons olhos uma proposta do São Paulo e que só faltaria negociação financeira e pequenos ajustes para acerto. O que também acabou pegando as pessoas de surpresa, porque foi logo na sequência do Casares publicando foto com o Zubeldia. Aí muita gente pegou a foto do Carpini, resgatou e falou assim: não, mas olha aqui, lá atrás, no ano passado, ele também tirou foto com o Carpini e não deu certo. Aí começou mais um furdunço, pessoas me falando, eu já falei, cara, eu já não sei de mais nada, porque eu pergunto toda hora, todo mundo que eu falo dentro do clube me diz que não tem absolutamente nada com o Diniz. E aí eu também fico só eu falando as coisas e as pessoas, um monte de jornalista dizendo que sim, que tem conversa com o Diniz, que tem conversa com o Diniz. Aí eis que o André Plihal, que também é um cara super informado, que é um cara que eu tenho respeito, que ele é um cara que antes de ser apresentador na ESPN, ele era setorista do São Paulo. Ele é um cara que torce para o clube, tem uma, como é que eu posso dizer assim, ele tem as opiniões dele sobre gostar ou não gostar de determinado jogador ou determinado técnico, isso é uma coisa dele, mas com relação à veracidade das informações, ao respeito ao torcedor e às pessoas que ele comunica com o público dele, que é uma coisa completamente diferente, ele também veio e falou a mesmíssima coisa que eu falei para vocês. A apuração que ele fez, ele falou claramente na apuração que eu fiz, o nome do Diniz, ele usou esse termo, vou falar aqui para vocês no vídeo, o nome do Diniz foi sequer cogitado dentro do São Paulo, que é mais ou menos as coisas que eu ouvi. Só que eu não preciso ficar exagerando nesse sentido. Mas você vai falar, pô, Zanqueta, mas daí são fontes, são diferentes fontes. Bom, eu falei sem sacanagem e vou falar para vocês aqui. Falei com certeza, sem fugir da responsabilidade, com ao menos quatro dos quatro maiores poderes para poder tomar essa decisão dentro do futebol de São Paulo, e os quatro desmentiram. Se eles mentiram, se eles estão mentindo, se eles estão fingindo, se eles estão não sei o quê, a gente vai ver depois para se confirmar. Mas a informação que eu peguei, quatro dos quatro que tem mais voz ativa no Departamento de Futebol de São Paulo falaram que não. Falaram que não tem, que não houve. Aí eu falei assim, mas e essa coisa? As pessoas estão dizendo que foi um vazamento para sentir termômetro. Eu falei assim, Quieta, a nossa versão do que você já conhece sempre foi a mesma e não mudou. Então, aí vocês ficam com a versão do Plihal, vocês ficam com a versão dos outros jornalistas, como eu falei, a gente fica de olho. Algumas pessoas chegaram assim para mim, Zanqueta, mas seu feeling, as pessoas podem ter mentido para você. Cara, as pessoas podem estar mentindo para mim, como podem estar mentindo para os outros. Eu não tenho como fazer uma reflexão sobre alguém estar mentindo para mim se as pessoas que estão falando para mim são de dentro do clube. Aí, pouco depois disso, estou contando para vocês com toda a honestidade do mundo, estou abrindo o jogo para vocês da cronologia dos fatos. Vem o Alexandre Pretzel, que também é um jornalista, ligou para o Juca Pacheco, que era um cara que trabalhou no São Paulo também durante 20 anos ou até mais, como assessor de imprensa, conheceu o Diniz Lata, hoje tem uma agência de comunicação que cuida da carreira de alguns jogadores que, inclusive, passaram pelo São Paulo, de jogadores, acho que até eles cuidam da carreira do Nestor, tem algumas questões nesse sentido. É uma galera que já tinha trabalhado no São Paulo. Ele conversou com o Juca Pacheco e o Pretzel veio a público no Twitter dele, acho que foi, e falou o seguinte: o Diniz não negocia com nenhum clube com o técnico empregado. O Diniz não tem conhecimento dessa história além do que foi vazado na internet.
Claro que essa declaração, assim, Zanqueto, então isso quer dizer o quê? Gente, isso não quer dizer muita coisa de nada, no final das contas. O que a gente tem de cenário hoje? O Zubeldia tem um jogo importantíssimo amanhã. O Zubeldia, eu digo para vocês aqui, ele não cai nem se ele for goleado amanhã. Ele vai, no mínimo, jogar o jogo contra o Novo Horizontino. Agora, depois do Novo Horizontino, eu já estou falando isso para vocês, tem umas 5 rodadas atrás. O Zubeldia, no mínimo, ele vai ter a chance dele de terminar este Campeonato Paulista. Entretanto, dependendo de como a coisa for acontecer no desenrolar das próximas rodadas e no Campeonato Paulista, o Zubeldia sim tem uma propensão, tem uma chance, tem uma tendência, tem uma. Como se quiser usar a palavra projeção, propensão, possibilidade, risco, qualquer uma palavra que você quiser usar, ela cabe nessa situação. O Zubeldia vai balançar e tem forte chance de cair dependendo da coisa como aconteceu no Campeonato Paulista. Está confortável para ele? Não está. Está confortável para o São Paulino? Não está. Mas, Anqueta, então eles estão vendo o técnico, faz sentido eles poderem procurar o Diniz. Não faz sentido pelo histórico que eu falei para vocês. Não faz sentido do ponto de vista de eles já conversaram sobre essa possibilidade de nomes possíveis, de montar uma lista, e dentro dessa lista, óbvio que o nome do Diniz, como um técnico que já dirigiu o São Paulo, que é um cara que, no final das contas, é mais flexível de negociação até de salário, de remuneração. É um cara que já conhece o grupo do São Paulo. É um cara que já tem a passagem, que é brasileiro, conhece o calendário. Era meio que uma opção teológica. Mas essa escolha, essa conversa, essa possibilidade, todas as semanas, todos os dias em que se perguntava, em que se comentava sobre isso, quando o Zubeldia já oscilava desde o ano passado, nunca sequer foi cogitado mesmo. Isso eu estou falando do que todas as pessoas falam. Em nenhum momento houve essa cogitação. A cogitação que já houve em algum momento foi: porra, o Tite está disponível. Será que vale a pena? O próprio Muricy é um dos caras que é o mais entusiasta de uma vinda do Tite. Não cabe a vinda do Tite pelos motivos que eu já falei. Muitas pessoas não gostam e tem a questão da grana. Se a questão da grana encaixasse, você já falou assim, pô, mas então encaixa a grana e de repente dá. Aí entra a questão da rejeição. Se o Tite fosse a única opção e não tivesse como mais Matheus Beldia e São Paulo conseguisse encaixar dinheiro, eu não duvido que as pessoas pudessem repensar. Ah, mas então isso cabe para o fator Diniz. Eu não estou dizendo para vocês que é impossível. Eu estou dizendo para vocês que nas apurações que eu fiz, este cenário não existe. Se as pessoas estão mentindo porque o Zubeldia está no cargo, ou as pessoas estão escondendo, a gente vai saber depois. Renato Gaúcho foi falado alguma coisa? Não foi. Mas acho que se tivesse que escolher entre Renato Gaúcho e Diniz nessa altura do campeonato, particularmente, a gente está falando no vídeo de membros ontem, eu escolheria, na minha opinião, eu escolheria o Renato Gaúcho. Mas nem entre esses nomes todos, como eu falei, eu não gosto de nenhum. Eu preferia outro nome, qualquer que fosse, do que pegar esses nomes. Acho que custam muito caro, acho que esses nomes já estão saturados e acho que o São Paulo conseguiria buscar uma outra alternativa. Eu vejo muita gente falando do Jardine. Jardine, gente, recusou 2,5 milhões do Botafogo, ainda tem multa de 8 milhões para sair do América do México. Então, assim, quem fala do Jardine, atrás do Jardine, que o Jardine agora seria top. Seria. A questão é como é que você vai trazer o cara, com que dinheiro que você vai trazer o cara? Não vai trazer. Vamos meu gole aqui para refrescar a garganta e a gente prosseguir no papo. Então, sobre esse negócio do técnico, é uma loucura. Vocês veem a cronologia, gente falando que o Diniz vem, que tem interesse, que ficou forte no bastidor. Depois, desmentidos. Depois, gente falando que teve reunião. Depois, gente desmentindo que teve reunião. No outro dia, gente falando de blindagem. Casares indo para o CT para tirar foto e apoiando, junto com o Belmonte. Uma hora depois, notícia de que o São Paulo, que o Diniz ainda acenou positivamente. Logo na sequência, jornalista desmentindo que o Diniz poderia vir e assessor do próprio Diniz falando que ninguém negocia em nome dele, que ele não negocia com o clube quando está empregado e que ele não teve nenhuma conversa com absolutamente ninguém do São Paulo.